Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os números racionais. E o que é número racional? Frações, tá certo? Mas o que seria uma fração? Uma fração é um número que representa, além dos inteiros, quantidades não inteiras, ou seja, uma fração pode representar um inteiro completo ou só um pedaço de um inteiro, tá certo? Vamos ver aí, o que é que uma fração pode representar? Um pedaço de um todo, ou seja, uma parte de uma coisa completa. Por exemplo, essa pizza, ela é uma pizza inteira, né? Mas aí perceba que essa pizza está dividida em duas partes. E aí você tem um númerozinho aqui, e esse númerozinho aqui, ó, não sei se dá para ver, mas vamos fazer aparecer aqui embaixo. Está dizendo o quê? Que essa pizza foi dividida em duas partes e cada pedaço desse é uma fatia das duas que formam a pizza completa. Então, estou dizendo o quê? Esse 2 é a pizza completa, né? Dividida em duas fatias. E esse 1? Esse 1 é uma parte da pizza. Então, a fração 1 sobre 2, que a gente também pode chamar de 1/2, ela representa uma parte de uma pizza que tem duas metades. Tá certo? Vamos usar a pizza ainda, dividir essa pizza em 4 fatias. Então, perceba que a fração, né, esse númerozinho aí, já muda. Estou dizendo agora que a minha pizza foi dividida. A pizza completa, ela tem 4 fatias. E cada pedacinho desse que foi dividido é uma fatia dessas 4 aqui. Tá certo? E aí a gente também pode pegar, não falar só de pizza, né? Mas falar de uma coisa inteira. Você pode pensar que é uma pizza, que é um bolo, que é um cuscuz, aí o que você quiser, tá certo? Mas aí o que é que está representando esses desenhos? Primeiro, você está vendo aí que esse desenho completo, esse primeiro aqui azulzinho, tem quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem. Então está dividido em 6 partes. Das 6 partes, quantos estão pintados? 4, né? Então aí a gente forma esse pedacinho pintado, é a fração 4 sobre 6. Eu estou dizendo que o inteiro, né, o objeto inteiro, ele completinho, ele tem 6 pedaços, né? A gente já contou. E desses 6, a gente pintou 4. Então, ó, 4 sobre 6. Tá certo? A gente também vai ter uma outra forma de chamar as frações, mas já já a gente conversa sobre isso. Da mesma forma, essa outra fração aí, né, está representando o que esse desenho? Que o meu inteiro está dividido em 3 pedaços, né? 1, 2, 3. Desses 3 pedaços, quantos estão pintados? 2. Então, a fração aí, essa parte pintada, representa a fração 2 sobre 3. Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre a fração, a gente tem que saber que ela é composta de duas partes, tá certo? Um número sempre vai ficar em cima, outro sempre vai ficar embaixo, e os dois vão ser divididos, aí vão ser cortados por esse tracinho, né? Toda fração tem esse tracinho, tá? Separando quem? O numerador, que é o número que fica em cima, do denominador, que é o número que fica embaixo, tá certo? E para que serve cada um desses? Bom, o numerador está falando dos pedaços do todo, ou seja, quantos pedaços de bolo você come, né? Quantas fatias de pizza você pode guardar para comer depois, tá? Então está falando quantos pedaços você selecionou. Isso aí eu vou explicar com mais calma daqui a pouco. O denominador está falando de quantos pedaços você dividiu aquela coisa que estava inteira. Então, nos exemplos anteriores, vocês viram que a pizza foi dividida em 2 pedaços, em 4 pedaços, né? A gente também dividiu aquele inteiro lá em 6 pedaços, tá? Então, quantos pedaços você dividiu aquilo que estava inteiro é a função do denominador. E quantos pedaços você selecionou, você comeu, ou você, dependendo da situação, né? Ali é o trabalho do numerador, tá certo? Vamos ver alguns exemplos. Lembrando que o numerador ele sempre fica em cima e o denominador ele sempre vai ficar embaixo, tá certo? Olha,
Você está vendo aí algumas frações. Você pode falar 1 sobre 2, você pode falar 3 sobre 4, 2 sobre 8, tranquilo. Mas tem uma forma da gente chamar algumas frações, né? E de forma geral dar nome para todas as frações, que aí a gente começa a separar por caso. Por exemplo, 1 meio. Então, 1 sobre 2 você vai chamar de 1 meio. Por que a gente chama de 1 meio? Por quê? Ó, vê, o 2 está dizendo que o inteiro foi dividido em duas partes. Então, imagina que isso aqui é uma barrinha de chocolate e o 2 está dizendo que ela foi dividida em dois pedaços. Vocês estão vendo aí. E quando eu falo 1 meio ou 1 sobre 2, eu estou falando de um desses pedaços. E eu falo de 1 meio para fazer referência à metade, tá certo? Porque a metade não se divide em duas partes iguais. Então, quando eu falo 1 meio, eu estou falando de uma dessas duas metades, tá certo? No caso, essa que eu estou pintando aqui. Não vai ficar perfeito, né? Mas é só para a gente ter uma ideia, tá certo? Essa outra de baixo, 3 quartos. 3 quartos quer dizer o quê? Agora a gente pega uma barrinha de chocolate que seja igual de cima. E agora o 4, o denominador 4, está dizendo que eu dividi essa barrinha em 4 pedaços. E como é 3 quartos, o 3 está dizendo que eu vou pintar quantas? 3. Então, 3 quartos é essa quantidade aqui, ó. Mais da metade da barrinha, né? Tá? 3 quartos. Dividir em 4. Como é um chocolate, a gente pode dizer que comeu 3, né? Tá certo? Então, 3 quartos seria essa quantidade aqui. Essa fração de baixo, 2 oitavos. Agora eu vou dividir minha barrinha de chocolate em 8 pedaços. E desses 8 pedaços eu vou pintar quantos? Vou pintar 2. Então, vai ficar bem pequeno aqui. Tá? 2 oitavos. Dividi em 8, pintei 2. Vamos ver um exemplo aí, para ajudar a gente a ver como é que a fração pode ajudar nas coisas algumas situações nossas. Uma pizza foi dividida igualmente em 6 fatias. Come 2. Qual fração representa um pedaço dessa pizza? E qual fração representa as fatias que sobraram? Então, ele está fazendo duas perguntas aí. A primeira pergunta: qual fração representa um pedaço dessa pizza? Tá? Segunda pergunta, a gente está querendo saber qual fração representa as que sobraram. Então, vou fazer o seguinte: vamos mostrar um desenho dessa pizza, né? E aí ele está dizendo que a pizza foi dividida igualmente em 6 fatias. Então, vocês estão vendo que aí você tem 6 fatias iguaizinhas, né? E ele comeu 2. Pronto, tá bom. Então, comeu essas duas, pode ser essas duas branquinhas aqui, né? Qual fração representa um pedaço? Então, para representar uma fatia, a gente coloca o traço da fração e aí eu pergunto, quantas fatias foi dividida a pizza? 6. 6 é o meu denominador. E eu quero um pedaço, então é 1, tá? 1 sobre 6. É um pedaço dos 6, que a gente também pode chamar de 1/6 da pizza, tá certo? E a segunda pergunta, qual fração representa as fatias que sobraram? Bom, a gente já sabe que a pizza foi dividida em 6 fatias, então o denominador sempre vai ser 6. Quantas fatias sobraram? Se eu comi 2, sobraram 4, né? Então, as fatias que sobraram é uma fração aqui também que a gente chama de 4/6 ou 4 sobre 6, tá certo? Então, aí é uma forma da gente representar uma parte de uma coisa inteira que foi dividida em vários pedacinhos iguais. Bom, e para finalizar, né? Quando o denominador é maior do que 10, a gente só faz acrescentar a expressão avos aqui no nome da fração. Então, por exemplo, como é que eu vou chamar essa fração? Vou chamar essa fração de 2,85 avos, somente. Tá certo? Então, passou de 10 o denominador, você acrescenta essa palavra avos aí. Cuidado para você não dizer avós, viu? É outra coisa já.
Bom, e aí eu pergunto a vocês, é possível comer 12 oitavos de uma barra de chocolate? O que vocês acham? Sim ou não? Dá para comer 12 oitavos? Se a barra é dividida em 8 pedaços, como é que eu como 12 pedaços? Se ela foi dividida em 8 pedaços, só posso comer até 8, né? Como é que vai ter 12 oitavos? Bom, eu como 12 oitavos, quer dizer que eu estou comendo uma barra toda e ainda comi alguns pedaços de outra barra, tá? Olha a pegadinha aí, certo? Porque senão a gente só ia ter fração com um numerador menor do que o denominador, mas quando isso não acontece, né? Então, 12 oitavos quer dizer que a barra de chocolate ela foi dividida em 8 pedaços. O denominador está dizendo isso, né? Se você contar aqui, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que, como ele comeu 12 pedaços, o que é que aconteceu? Ele comeu esses 8 aí e ainda comeu mais 4 de outra barrinha que foi igual, não é não? E aí quando a gente fala 8 dos 8, ó, ele comeu isso aqui, desculpa a tremedeira, né? Então aqui ele comeu uma barra inteira, quer dizer que dos 8 pedaços ele comeu 8, tá certo? Mais quanto? Mais dessa outra barra que também tem 8 pedaços, né? Comeu 4, tá? Então comeu uma barra, porque se comeu 8 pedaços de 8 pedaços, isso aqui dá uma barra inteira. Como eu vou mostrar a vocês, isso aí também significa uma divisão, tá certo? E ainda comeu metade, né? De 8 comeu 4, então comeu a metade da outra barra. Tranquilo? Então, não se espantem quando você tiver uma situação assim. 6 sobre 3. Bom, se você tem 6 sobre 3, quer dizer que você tem 2 também, 2 completos. Tá? E aí a próxima noção, ó, é justamente isso que eu estou querendo dizer a vocês. É o resultado de uma divisão. Uma fração sempre representa uma divisão. Eu sempre estou dividindo o numerador pelo denominador. Ou então, se você quiser falar no popular, eu sempre estou dividindo o de cima pelo de baixo. Então, nesse exemplo aqui, você tem quem? Vamos escrever melhor. 8 sobre 8. Nesse caso, ó, 8 sobre 8, também estou fazendo uma divisão. 8 dividido por 8. 8 de cima está dividindo pelo 8 de baixo. E aí, 8 dividido para 8. Quanto é? Qual o número que você multiplica por 8 para dar 8 também? É 1. Tá certo? Aqui, se você tem a metade, né? Você teria 0,5. Tá bom? Mas aí, para a gente relembrar, vamos falar de umas divisões aí, né? Sempre bom dizer que é impossível dividir para zero, porque como é que você vai dividir para ninguém? Aí você vai dizer, não, professor, mas divide por senhor, fica por senhor. Não, mas eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa, né? Eu não sou zero, eu sou um. Então, por zero não faz sentido, não dá para dividir, tá certo? Então, vamos ver algumas frações aí, né? A gente já tinha falado um pouco sobre o jogo de sinais. E o seguinte, você tem aqui 12 dividido para 8, certo? Então, como vocês estão vendo no desenho aí em cima, você está vendo que é 1 barra e meia. Então, a gente representa por 1,5, tá? Sempre lembrando que no número decimal, isso aqui representa uma parte inteira, né? Então, tem uma barra completa, como é o desenho que vocês estão vendo aí, mais meia barra, ou seja, você tem aqui 4 dividido para 8. Se você pegar uma calculadora até para fazer essa divisão, 4 dividido para 8, você vai ter 0,5, ou seja, meia barra. Tá bom? 1 meio, né? Que também vai dar 0,5, porque também é a metade, né? De 8, você comeu 4, está comendo a metade. De 2, você comeu 1, também está comendo a metade. Então, vai dar o mesmo resultado. Tá certo? E repare que a gente está vendo aí que tem os números negativos, né? E por que o resultado
é tão importante nessa parte? Porque quando eu estou dividindo aqui, eu tenho que lembrar do jogo de sinal. Quando o número não tem sinal, é porque ele é positivo. Positivo com positivo, o resultado vai ser positivo também, né? Aqui é a mesma coisa. 1 é positivo, 2 é positivo. Então, positivo com positivo vai dar positivo, sinais iguais. E aqui também, ó, 16 sobre 8, né? Na verdade, menos 16 sobre menos 8, você está dividindo o menos 16 por menos 8. E aí lembrar, qual o número que multiplica por 8 para dar 16? 2. E por que fica mais 2? Porque você está fazendo o jogo de sinal aqui, ó, sinais iguais. Menos com menos. Menos com menos vai dar mais. Tem que lembrar, sinais iguais sempre dá mais. E nesse outro aqui, você tem uma fração muito parecida lá com a primeira, né? Só que agora o 12 é negativo e o 8 é positivo. Fiz o sinal aparecer porque a gente precisa lembrar que quando o número não tem sinal é porque o sinal é mais, ele está oculto. E aí 12 dividido para 8 a gente já sabe que vai dar 1,5. Só que dessa vez vai ser negativo. Por quê? Porque os sinais são diferentes, né, do numerador e do denominador. Você tem negativo com positivo. Então, quando você tem os dois sinais diferentes, o resultado vai dar negativo e, nesse caso, menos 1/2. Tá certo? Bom, para a gente finalizar, um outro significado de fração é a razão entre duas grandezas. Mas o que é razão? É a comparação. Vamos ver um exemplo aí bem simples. Olha, uma receita de pão de queijo, né? Para você fazer 30 pãezinhos de queijo, tá? Você vai precisar de todos esses ingredientes aí, certo? E a gente pode pegar esses ingredientes ali, ó, e sair comparando a quantidade de cada um. Por exemplo, razão entre os copos de leite e os ovos, tá? Então, importante, a grandeza, ou seja, o objeto que eu falar primeiro, ele sempre vai ficar em cima no numerador. E o que eu falar depois sempre vai ficar no numerador, tá certo? Então, quando eu falo copos de leite e ovos, primeiro vem os copos de leite, que aí quantos copos de leite são? Ó? São um copo de leite, né? E quantos ovos? 4 ovos, então 1 para 4, ou 1/4, tá? Sem problema. Vamos ver aí outras comparações. Entre queijo e ovos, né? Então, queijo, qual a grandeza aí? O que é que está usando para dizer quanto queijo tem? No caso, o queijo meia cura, né? Você está vendo aí que é 250 gramas, né? Então, como eu falei queijo primeiro, o do queijo fica em cima, o 250 fica em cima. E os ovos são 4 embaixo, tá certo? Então, é uma forma da gente fazer comparações entre essas quantidades, tá? E aí, ó, 250 gramas para 4 ovos. Eu posso dizer somente 250 para 4. E aí eu posso ter uma comparação parecida, que representa a mesma coisa, tá? Porque veja só, 125 para 2 é a mesma coisa de 250 gramas para 4. Por quê? Veja, se para 4 ovos tem que ter 250 gramas, então para a metade dos ovos tem que ter a metade das gramas, né? Então a gente está fazendo uma comparação aí que é igual, só que agora pegando a metade de cada coisa. Entendeu? Então eu espero que vocês tenham entendido bem as noções de fração, tá? Qualquer dúvida, chama no privado e boas atividades para vocês.